Um ano atrás o dólar estava 4,90, hoje está passando dos R$6. Um ano atrás a Selic estava em queda livre, saiu do 13,75%, caiu até 10,5% e hoje tem uma Selic a 12% e com chance de aumentar nas próximas reuniões. Um ano atrás a dívida bruta do governo estava em 73,5% do PIB, era o menor patamar desde 2017. Hoje a estimativa é que termine o ano com uma dívida de 80% do PIB. Tudo isso é um reflexo de uma série de decisões que os últimos governos foram tomando, que acabaram tirando um pouco da credibilidade do governo e que culminaram nesse cenário quase caótico de dívida pública explodindo, arrecadação do governo nas alturas, estimativa de que o dólar pode ir a R$7 e Selic subindo cada vez mais para controlar a inflação, com o JP Morgan dizendo que ano que vem a Selic pode bater 14,25% até o final do ano que vem. E o próprio Luiz Stuberger, que é um dos maiores gestores de fundos de investimentos do Brasil, diz o seguinte: os gastos no Brasil subiram 60% em 4 anos. Parte foi o Bolsonaro, parte foi subir o Bolsa Família de 200 para 600 bilhões. O Brasil é um país que tem uma natureza assistencialista. A culpa é de todo mundo, do executivo, do legislativo, do judiciário, enfim, e assim vamos. É uma bomba que em algum momento vai explodir. Por isso, no vídeo de hoje, a gente vai falar de duas coisas. Primeiro, vamos tentar entender quais são as causas para o dólar, para a Selic, para a dívida do Brasil subirem tanto. Segundo, o que você pode fazer com o seu dinheiro para se proteger de uma possível crise caso a situação do Brasil piore nos próximos meses e anos. Mas, antes de mais nada, like e se inscreve, certo? Clica aqui embaixo. Vamos lá. Por que o dólar, a Selic e a dívida do Brasil estão subindo tanto? Tudo começou na semana passada, quando o ministro da Economia, o Fernando Haddad, anunciou um novo pacote de corte de gastos. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal, eu vou deixar o card aqui em cima, caso você queira assistir. Mas de uma forma resumida, os principais pontos do anúncio foram: primeiro, limitação do aumento do salário mínimo até 2,5% acima da inflação. 2, combate contra os super salários para que nenhum servidor ganhe mais que R$44 mil. E terceiro, mudanças nas regras de aposentadorias e pensões dos militares. Quarto, taxação de lucros e dividendos superiores a 50 mil por mês, que hoje estão isentos. E 5, isenção do IR a partir de 2026 dos contribuintes que recebem até R$5 mil. E agora você deve estar olhando tudo isso pensando: uau, de primeira vista parecem medidas muito interessantes. As pessoas vão pagar menos imposto, elas vão poder tomar suas próprias decisões do que elas vão fazer com o dinheiro, mas o que de fato tem de errado com isso? Na teoria é tudo lindo e maravilhoso. O problema é que sempre que existe uma renúncia de um lado, precisa ter uma compensação do outro, às vezes até mais. Então, se o governo vai arrecadar menos por conta dessa isenção, ele deveria cortar gastos do outro lado. Então, qual é o parâmetro atual? O governo está batendo recorde atrás de recorde de arrecadação. E mesmo com a arrecadação nas máximas, não está conseguindo fechar as contas. Aí ele decide diminuir a arrecadação com todo esse pacote. É a mesma coisa que você está fazendo uma dieta, onde você já come mais calorias do que precisa, mas decide adicionar uma barrinha de chocolate por dia, que parece uma boa ideia na teoria. O problema é que se você não cortar caloria de outro lugar, o resultado vai ser engordar ainda mais. Com o governo, a lógica é parecida. Ele já gasta mais que arrecada e aí a gente tem o famoso déficit fiscal. Daí, ao anunciar renúncias de receita, seria como você adicionar o chocolate na dieta sem cortar os excessos em outro lugar. E o resultado é que o mercado olha para isso e pensa: esse buraco vai ficar ainda maior. E quando o mercado desconfia, acontece um grande impacto em 3 coisas que eu falei no começo do vídeo. Primeiro no dólar, segundo na Selic, e terceiro na dívida do país. Deixa eu tentar então simplificar para vocês entenderem melhor. Primeiro, no dólar, quando o governo anuncia que vai arrecadar menos, mas não deixa claro como ele vai cortar gasto para equilibrar as contas, os investidores, tanto os brasileiros quanto os estrangeiros, começam a desconfiar da capacidade do governo de administrar o orçamento. E por que isso importa? Porque são os investidores estrangeiros que colocam dólares na nossa economia. E se eles enxergam algum risco e eles vendem ativos no Brasil, eles trocam reais por dólares para levar o dinheiro embora. E com mais gente querendo comprar dólares e menos gente querendo reais, o preço do dólar sobe. Então a gente tem a lei da oferta e da procura. Quanto mais demanda por dólar, mais caro ele fica. E um dólar mais caro significa duas coisas. Primeiro, as importações ficam mais caras. E quando eu digo importação, são coisas como gasolina, comida, eletrônicos e várias outras coisas. E segundo, a inflação pode aumentar, porque tudo que depende do dólar sobe. Agora vamos falar da Selic. Como alguns de vocês já sabem, a Selic é a taxa básica de juros do Brasil, ela é usada pelo Banco Central para controlar a inflação. E quando a inflação começa a sair do controle, como pode acontecer com um dólar muito alto, o Banco Central aumenta a Selic para tentar frear a economia e segurar os preços. É por isso que a gente viu a Selic bater um ano atrás 13,75%, aí o dólar chegou a menos de R$5 e logo depois, com toda essa disparada do dólar de novo, a gente está vendo o Banco Central subir a Selic para 12%. O problema é que a Selic alta vai gerar várias consequências
consequências na economia, mas os dois principais deles são: primeiro, quando a Selic sobe, fica mais caro financiar um carro ou uma casa, então fica mais caro você tomar empréstimo, isso tudo desestimula a economia. Segundo, quando a Selic sobe, isso afeta diretamente a dívida pública. Como que afeta a dívida pública? Para quem não sabe, a dívida pública funciona como dinheiro que o governo pega emprestado para cobrir as despesas quando gasta mais do que arrecada, que é o famoso déficit fiscal. Esse dinheiro ele é tomado de investidores que compram títulos da dívida pública. É tipo quando você investe no tesouro. Esses títulos são como um empréstimo, o governo recebe o dinheiro, agora ele promete pagar no futuro com juros. E agora a grande questão é que a dívida pública do Brasil é enorme. A gente tem uma dívida de mais ou menos 9 trilhões de reais. E uma boa parte dessa dívida, mais ou menos 40%, está atrelada à Selic. Isso significa que toda vez que a Selic sobe, o custo de pagar os juros dessa dívida também sobe. Pensa assim, é como se o governo tivesse um cartão de crédito com juros variáveis, e se a taxa de juros sobe, a fatura do cartão fica mais cara. Se a taxa de juros cai, a fatura fica mais barata. No caso do Brasil, a fatura é gigantesca, porque a dívida total é muito alta. Então funciona mais ou menos assim. O governo arrecada impostos, mas essa arrecadação nem sempre é suficiente para pagar todas as despesas do governo. Quando isso acontece, ele emite título para pegar dinheiro emprestado no mercado. Esses títulos pagam juros aos investidores, e a taxa de juros está diretamente ligada à Selic. Se a Selic sobe, o governo vai precisar pagar mais juros para quem comprou os títulos, ou seja, a dívida fica mais cara. Só que a Selic subiu porque as pessoas estão tendo cada vez mais desconfiança sobre as contas públicas, já que o governo gasta mais do que arrecada. E quando tem uma desconfiança e o governo perde a credibilidade, os investidores estrangeiros tiram o dinheiro do Brasil. Isso faz o dólar subir e pode causar inflação. Aí, para conter esse risco da inflação, o que você acha que o Banco Central faz? O Banco Central aumenta a Selic. Com a Selic mais alta, o governo passa a gastar mais dinheiro só para pagar os juros da dívida, e esse ciclo fica se repetindo. E só para efeito de didática, supondo que a dívida pública seja de 9 trilhões e 40% dessa dívida esteja atrelada à Selic, isso significa que 3,6 trilhões da dívida do Brasil são impactados diretamente. Então, se a Selic sobe um ponto, o governo precisa pagar 36 bilhões a mais por ano só de juros. Essas são as consequências do governo perder um pouco da sua credibilidade e de tudo isso que vem acontecendo nas últimas semanas e meses. Agora vamos para a segunda parte do vídeo, que é o seguinte: o que você pode fazer com o seu dinheiro para se proteger de uma possível crise? Eu não vou entrar aqui no mérito do que você precisa diversificar o seu dinheiro, porque você já tão careca de saber disso. Todo vídeo eu falo da importância de você ter uma parte do seu dinheiro alocada em ativos diferentes para se expor a características diferentes. Aliás, basta olhar nos últimos anos a rentabilidade da Previdência da Arca e o que vem acontecendo com ela. Ela vem batendo no mercado, diversificando a carteira dela. Agora, o que eu vou te falar é mais uma opinião minha do que qualquer outra coisa. O que eu faria são 7 coisas. Primeiro, eu tomaria muito cuidado com os pré-fixados. Por mais que eles estejam pagando 14% ao ano e que seja um título que você pode ganhar na marcação a mercado, vendendo antes do vencimento, caso a taxa Selic precise subir para controlar a inflação, você vai ver as taxas desses títulos subindo junto e pode acabar tomando um prejuízo. Segundo, tem uma parte do seu dinheiro alocado em ativos indexados à inflação. A gente tem título hoje pagando IPCA mais 7%. E historicamente, IPCA mais 6% bateu a bolsa, disparadamente. Sem falar que você tem um ganho real aqui. Então, por mais que a inflação exploda, você vai, no mínimo, ter o seu dinheiro corrigido pela inflação. Terceiro, tenha pelo menos 1% do seu patrimônio em criptomoedas. Pode ser por meio de um ETF, diretamente em Bitcoin, por meio de um fundo ou da forma que você achar melhor. Mas tenha pelo menos um pouquinho do seu dinheiro em cripto. Quarto, nunca ache que o dólar está caro. Ele pode ficar ainda mais caro, especialmente em momentos de instabilidade econômica. Então, ter uma parcela do seu patrimônio em moeda forte, como o dólar, é uma forma de proteção contra a desvalorização do real. Pode ser por meio de ETFs, por meio de algum fundo ou até investimentos no exterior. Quinto, tenha muito cuidado a investir em títulos privados. Quando você compra um CDB, debênture ou qualquer outro título, você está emprestando dinheiro a uma instituição confiando que ela vai ter a capacidade de te pagar de volta. Se o emissor tiver dificuldades financeiras, ou uma crise, ou uma falência, você pode perder todo o capital investido. Então sempre analise o rating de crédito do emissor, porque diversificar entre diferentes emissores pode te fazer, por exemplo, se enquadrar dentro do FGC. E aí, se você tiver numa emissão bancária, num CDB, uma LC, LCA, dentro do FGC, se acontecer um problema, você está garantido. Sexto, evite investir em empresas extremamente endividadas. Com a Selic em alta, o custo da dívida dessas companhias aumenta muito. Isso impacta diretamente a geração de caixa e os lucros dessas empresas. Dê preferência para as empresas com boa gestão financeira e baixo endividamento, especialmente em setores mais resilientes durante os ciclos de alta de juros. Sétimo, economize o máximo possível e invista o máximo que você puder. O JP Morgan espera uma Selic a 14,25% em 2025. Então os rendimentos em renda fixa devem subir. Os fundos imobiliários
empresários devem sofrer e talvez as ações também perem um pouco. Aproveite esse momento para comprar o máximo possível e acumular ativos que, em algum momento no futuro, vão destravar valor com uma queda da taxa Selic. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários onde que você acha que vai parar o dólar, a taxa Selic, o déficit fiscal e o que você está achando da gestão do governo até agora. Vou ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau.